Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como estão? Ei, vamos para mais uma aula que está apenas começando. Na verdade essa aula vai ser dupla, porque eu esqueci de colocar este assunto aqui na nossa aula passada. Então nós vamos juntar esta aula, que é a continuação da aula passada, com a aula de hoje, tá ok? Mas é bem simples, a gente já viu o que são pronomes, na verdade, né? Isso. Nós vimos aí na página... Só voltar um pouco aqui. Na página 159, vimos o que são pronomes, né? Que ele representa, acompanha, substitui ou se refere ao substantivo. Então, agora nós vamos para a página 167, 167, e nós vamos saber como é que se caracterizam os pronomes demonstrativos. Eles servem para quê? Para demonstrar, identificar, representar onde está a posição, ou seja, a localização do substantivo, ou seja, daquele nome que estamos fazendo referência. Lembra que eu disse que os pronomes são para fazer também, eles também servem para fazer referência ao substantivo? Pois é. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como é que a gente pode indicar a localização do substantivo utilizando o pronome. Nós vamos fazer isso aqui, ó, para facilitar. Isso é o mesmo quadrinho que tem no livro de vocês. Próximo de mim, próximo de você. Deixa eu só colocar aqui. Próximo de você ou tu e próximo dela. Então, quando eu vou escrever ou quando eu vou falar sobre algo que está próximo a mim, está perto de mim, por exemplo, se eu for me referir ao objeto que eu estou utilizando e como ele está próximo de mim, ó, próximo de mim, então eu utilizo o quê? No caso, esse de mim ou do eu, o ser que está falando. É este. É este. No feminino, ou vamos ver aqui, por exemplo, esta bolsinha, este piloto, esta bolsinha. Por quê? Porque estão próximos. Agora, se estiver perto de você, vamos supor que o celular, aqui onde eu estou gravando, são vocês. Então, ó, eu estou dizendo, ó, já viu este piloto? Já viu esta bolsa? Mas, como eu estou fazendo referência agora, vou fazer referência agora a algo que está próximo de você. Então, vou dizer, olha, esse piloto, olha aqui, ó, próximo de tu ou você. Não está mais perto de mim, está perto de quem? De você. Então, é esse piloto, essa bolsa, no feminino. Agora, se ele estiver perto de alguém de quem estamos falando, por exemplo, digamos, vamos supor que estamos numa conversa, né? Tem duas pessoas. E essas pessoas estão fazendo referência a uma outra pessoa que está mais distante. Então, vai dizer o quê? Aquela pessoa ou aquele... Vamos nos mesmos itens. É legal aquele piloto que aquela pessoa está usando. Entenderam? Ó, quando eu for me referir a algo que está próximo a mim, eu vou utilizar o este, que é com T. Se estiver perto da pessoa com quem eu estou falando, seria este, esse ou essa. Olha só, este próximo a mim, esta próximo, se for no caso feminino. Aí, masculino, para próximo de tu ou você, esse ou essa, e aquele ou aquela de quem estamos falando. Aí nós vamos ver que além do singular, os casos nos singulares, existe no plural. Então a mesma coisa. Na verdade, só adicionar o S, que nós vamos ter o quê? Masculino no plural, estes e estas no feminino, para o quê? Próximo de mim. Estes, se eu estou com mais de um, estes pilotos, entendeu? Estes. Se eles estão longe, esses pilotos. Se eles estão mais longe ainda, aqueles pilotos. Entenderam?
Aí nós vamos ver também que, por exemplo, o tal, ele também é um pronome demonstrativo. Todos eles são pronomes demonstrativos, vai indicar a posição, enfim. Nós vamos ver, por exemplo, não sabe que o tal besouro está pertinho. Aí nós estamos fazendo referência, indicando, ó, aquele tal besouro. Ó. Vamos que mesmo se a gente não colocar o aquele para indicar a localização, a posição, mas aquele vai ficar meio que subentendido, já vai estar incluso na informação, por isso que é um pronome demonstrativo. Aí nós vamos ter também, ó, mesmo também é pronome demonstrativo, nós mesmos acreditamos. E também ela própria, pronome demonstrativo próprio ou própria também. Aliás, a palavra própria também serve aqui como demonstrativo. E por falar em mesmo, por exemplo, nós temos mania de indicar algo utilizando mesmo. Mesmo é pronome. Então, por exemplo, não é elemento de retomada do que eu já disse. Aí tem gente que diz assim. Por exemplo, em casos até de polícia, a gente vê bastante isso acontecendo. Um elemento foi autuado em flagrante. O mesmo estava portando. Gente, o mesmo não serve como elemento de retomada do que eu já citei anteriormente. Ok? Então, eu colocaria o quê? O indivíduo, o acusado. Então, por quê? O mesmo é em relação, no sentido, algo que não muda. Algo que não muda. Por exemplo, ele permanece o mesmo, ou seja, ele não mudou. Aí, ou nesse caso, nós mesmos fazendo referência a alguma pessoa, mas, ou no caso aqui várias pessoas, ou no sentido de indicar, mas não de retomar. Lembre-se, olha aqui, nós mesmos acreditamos, eu não estou retomando o que eu já disse, como por exemplo, o mesmo foi autuado em flagrante. Não, aí, como eu não estou retomando o que eu disse, eu posso utilizar o pronome mesmo. Então nós vamos continuar a nossa aula, você aproveitando já, deixa eu passar logo os exercícios dos pronomes demonstrativos, páginas 168 a 169, não, na verdade não, a 170, 168 a 170, os exercícios, na verdade. Então, eu vou só apagar o quadro aqui, vou dar pausa na gravação, quando voltar, no caso para vocês não vai mudar nada, mas enfim, quando voltar, já está o texto aí da página. Vamos para a página 172. Nós vamos falar agora sobre a acentuação do quê? Dos hiatos e também dos ditongos. Tá todo mundo aí lembrado do que é hiato, não é verdade? Lembra que eu expliquei para vocês o que são hiatos? Então a gente vai ver aí, deixa eu só apagar, escrever tudo de novo que a gente continua a aula, tá bom? Bom, pessoal, continuando, agora a gente vai falar sobre a acentuação, na verdade, dos hiatos e dos ditongos. Então, volte lá na página 80, aí você vai ver como acontece os ditongos, os hiatos e os tritongos. Então, vamos lá. Vamos começar por hiatos, que é a primeira opção que aparece aí na página 172. Então, o que são hiatos? Lembra que eu falei que a base da sílaba na língua portuguesa, né, na nossa língua que falamos aqui, é a vogal. E as vogais são quais? A, lá vai, ó. A, E, I, O, U. Porém, o I e o U a gente chama de quê? De semivogal, não é verdade? Eles só passam a ser vogais quando eles vêm acentuados. E quando vêm acentuados, nós chamamos de quê? Chamamos de hiato. Ou seja, são vogais que estão vizinhas, mas na verdade elas estão em sílabas separadas. Por quê? Quando a gente diz que a base da sílaba no português é a vogal, nós precisamos ter apenas uma vogal naquela sílaba para poder formar uma sílaba, naquela palavra, naquela partezinha para poder formar uma sílaba. Então, se tem uma vogal do lado dela, já vai ficar em outra sílaba. Mas como diferenciar isso? Diferenciamos pelo quê? A observação do I e do U. Se nós temos alguma palavra que possua o A junto com o I, ou com o U, e o E junto com o O, enfim, nós temos o quê?
se essas duas aqui não vierem acentuadas, não for a sílaba tônica, a sílaba mais forte, que falamos com mais intensidade, elas ficam juntas. Porém, se ela vier acentuada, o I e o U vier acentuados, nós colocamos em outra sílaba. Lembre-se disso. Então, por exemplo, para formar o quê? O hiato, na questão, existem hiatos que têm acento e aqueles que não têm. Para ser os que possuem acento, só os que possuem acento, eles têm que ser o quê? Tem que vir sozinha, olha, sozinha, igual saúde. Ó, vogal, aqui seria semivogal, mas como é um U, né, semivogal. Mas como ele vem acentuado, a gente sabe que ele não se torna mais semivogal, ele passa a ser vogal, né, porque ele vem acentuado. Então, ó, olha a separação aqui. Saúde, então veio sozinha, ou com S. Tá vendo aqui, ó, o I, ó. Faísca, hiato, ok? Aí nós temos o quê? Se ele vier seguido, ou seja, depois dessa letra, vier o quê? O NH, ele não pode ser acentuado. Aqui é só no caso que recebe o acento. Ele permanece hiato, permanece separando, né? A diferença aqui é simplesmente o seguinte, desses exemplos para cá. Esses aqui recebem acentos, esses hiatos aqui não recebem acento. Então, é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte? Sim, porém não precisa de acento. Apesar de ser a sílaba mais forte, não precisa de acento. Porque nem toda a sílaba tônica necessariamente deve ser acentuada. Então, no caso do hiato, nós temos que ver os que recebem acentos, que é o quê? Aqueles que estão sozinhos ou que vêm acompanhados de um S, mas se esses daqui vierem posteriormente com NH, ele não recebe hiato. Por exemplo, rainha, olha só, rainha, o I é a vogal mais forte. Então, nós vemos que, por exemplo, o I é o hiato. Neste caso aqui, o I ele é hiato, então ele fica separado. Aí você me pergunta, professor, mas por que o I não está junto aqui? Porque eu disse a você que a base da sílaba no português é a vogal. Então, se o I é vogal, ele tem que ficar sozinho. Ele não é a sílaba tônica, não é a sílaba mais forte. Por mais que ele não esteja acentuado, mas ele é a sílaba mais forte nesta palavra, na rainha. Então, ele tem que ficar sozinho. E para eu compor o nha, eu tenho que colocar o N e o H juntos. Então, ó, né? Rainha e A não. É rainha. Ó, nha, nha. É de tom aqui, ó. Um som só. Então, nós vemos que, por exemplo, os acentos também vão indicar como. Por exemplo, a questão do singular e plural. Por exemplo, olha aqui, ó. Ele vem, singular. Se eu digo eles vêm, eu já coloco acento. Escrita do mesmo jeito. A diferença é que para identificar o plural, nós colocamos o acento. Então, continuando, nós vemos aí agora o quê? Os ditongos. Então, todos os ditongos abertos em ei, eu, oi, eles recebem acento. Vamos ver os exemplos. Chapéu, rói, anéis. Todos recebem acento. Deixa eu só ver se colocaram aqui com oi, rói, anéis. Só não está na mesma ordem. Mas aí segue o mesmo padrão. Então, nós vemos que simplesmente tem, além dessa questão, tem também, por exemplo, acontece a mesma coisa nos verbos aqui, só voltando um pouquinho, acontece a mesma coisa nos verbos ter e vir. Aliás, aqui já tem o verbo ter, né? Acontece a mesma coisa, ou vem, acontece a mesma coisa no verbo ter. Ó. Ele tem, eles têm. Ok? Acontece a mesma coisa. Singular e plural. A inclusão do acento circunflexo indica o plural dessas palavras. Então, só passando algumas dicas. Algumas palavras que perderam a acentuação. Por exemplo, pôde e forma. Não tem mais o acento, né? Que vocês veem aí no livro na página 173. Que era escrito, por exemplo, ele pôde vir. É melhor, ele não pôde vir.
ele não pôde vir. Eu vou continuar dizendo a mesma coisa, na mesma intensidade, na mesma tonicidade, porém, agora eu não utilizo mais o acento. Da mesma forma, a palavra forma. Então, ó, por exemplo, nós vamos ter também outras palavras que receberam ou perderam o acento, que é o para, o pelo, do verbo pelar. O pelo é substantivo, ou seja, pelinho, perdeu o acento. O para, de parar, perdeu o acento, que é o verbo. O pelo, do verbo pelar, eu pelo, perdeu o acento também, ficou tudo do mesmo jeito. O polo, preposição antiga, pera, perdeu o acento também, o substantivo. Então, nós vemos que, por exemplo, antigamente se acentuava os verbos, que eles, aliás, as palavras, os hiatos, né, que vinham juntos, a mesma sequência de letras. Por exemplo, enjoo e bem, perdeu o acento, né? Tinha um acento circunflexo, também perderam. E lembrando que a regra que vimos agora para as letras I, U em hiato, antes da nova ortografia, era acentuada também, antecedidas de ditongo, mas agora não recebe mais, como bocaiúva e feiura. Então, nós vemos o quê? Lembrando, só voltando um pouquinho na questão do hiato, que eu esqueci de dizer, algumas palavras a gente pensa que tem acentuação, como fluido e gratuito. Mas a gente, mesmo que o I, tá? Mesmo que o I, ele seja a vogal temática, ou seja, a sílaba mais forte, nesses casos eles não recebem acento. Por quê? Preste bem atenção. Apesar de tudo, ó, embora na fala pronúncia as pessoas variem, porque a questão não é simplesmente como você diz, é a vogal mais forte, mas olha só, a forma correta de se falar é gratuito e não gratuito. E é fluido e não fluido, por isso que não recebe acento. Percebeu que a entonação é diferente, ó, fluido, fluido. E gratuito, gratuito. Na verdade é gratuito, tá bom? Então, nós vamos aí passar as atividades. Lembrando que os ditongos também, quando tônicos em palavras oxítonas, lembrando que a gente faz a separação dessas palavras de trás para frente, né? Então começa oxítona quando a última sílaba é mais forte. Paroxítona quando a penúltima sílaba é mais forte. E a proparoxítona quando a antepenúltima é mais forte. Então, nesses casos aqui dos ditongos, é só quando existem a monossílaba, que ou seja, a palavra com apenas uma sílaba, ou a oxítona, que é quando nós temos o quê? A sílaba tônica na última sílaba. Eu vou passar atividades para vocês. Além da atividade que eu passei da 168 a 170, vamos para cá, 173 a 174, ok? Tenham uma boa aula, bons estudos para todo mundo. E lembrando, se eu não me engano, já essa semana que começa 2 aulas, tá bom? Então, quarta-feira a gente se vê de novo. Se não for essa quarta próxima, mas enfim, a gente já começa aí a 2 aulas por semana para terminar o nosso conteúdo dentro do conforme e também já passar a revisão para a prova. E eu quero sucesso para todo mundo, eu quero nota alta, nota boa para todo mundo e vai ser só arraso, ok? Então, boa semana, que Deus abençoe a cada um, que Deus continue guardando. Lembrando, prestem bastante atenção, tomem bastante cuidado, porque infelizmente está vindo aí a segunda onda do coronavírus, então as coisas podem voltar um pouquinho a estarem mais difíceis, mais complicadas como estavam anteriormente, né? A gente teve um período aí de folga, né? Deu uma melhorada, porém está vindo a segunda onda, então continue se cuidando, continue utilizando álcool em gel, lavando sempre as mãos, for sair usando máscara. Tenha cuidado, cuide de você e de quem você ama, tá bom? Quando a gente se cuida, a gente também está cuidando do próximo, ok? Então até a próxima aula e fiquem todos com Deus. Tchau!